Ó pessoal, tudo bem? Eu tô aqui perto desse canavial aqui, ó. O estado do Rio de Janeiro é muito produtor, né, do etanol, né? Isso é uma coisa brasileira, o etanol, né? Muito nossa, né? Mas com a falta de incentivo, muita gente plantava cana, né? Mas agora com pouco incentivo tem poucos canaviais, né? Eu quero falar para vocês sobre um fato que aconteceu no mosteiro, né? Entrou um noviço e ele estava ali cuidando das coisas dele, né? Uma calmaria, poucas palavras, um lugar de muita oração, muita leitura, muita dedicação, né? E ele, um dia ele chegou perto de um abade, perto de um superior, e disse assim: senhor abade, eu queria que a minha memória fosse melhor. Eu tenho ouvido coisas aqui muito profundas, muito chiques, muito maravilhosas, mas eu não consigo copiar todas. Onde que eu vou pôr esse tanto de livro? E se eu ficar copiando também, eu não consigo prestar tanta atenção, né? Nossa, isso me faz um bem tremendo. Eu tô sentindo essa minha limitação. O abade ouviu, depois falou para ele assim. Tinha ali dois vasos ali perto, tamanho médio, né? Os dois já não estavam sendo limpos já há alguns dias ali. Aí o abade falou para ele assim: meu jovem, faz um favor para mim, limpa um vaso desse para mim, passa um pano dele, lava ele, deixa ele bem limpinho. E não falou mais nada. Ouviu aquilo que o noviço falou, deu essa missão para ele e foi embora. Dali 1 hora, 2 horas ele passou lá, o vaso já estava limpo. E o rapaz ali perto, cuidando de outras coisas. Aí ele foi e chamou o rapaz, o monge, o noviço, né? E falou para ele assim: meu jovem, deixa eu te falar uma coisa. Esse vaso aqui tá limpinho, não tá? Esse aqui tá cheio de poeira. Eu não pedi para você limpar esse aqui tá cheio de poeira. Esse aqui tá limpinho, não tá? Olha, a gente não consegue de fato guardar tudo que a gente ouve. Nem tudo que a gente lê a gente consegue guardar. Não tem como, né? Nós não temos esse dispositivo, nós não temos essa memória RAM, né? Que é a memória de registro para tudo isso. A gente guarda muita coisa, muitos anos de vida, o coração é muito forte, né? A pessoa morre com 90 anos, né? E não para nunca, né? Mas a gente não consegue guardar realmente. Mas eu vou te explicar uma coisa. Você vê esse vaso aqui que tá limpinho agora? Todas as vezes que você ouvir um discurso, um sermão aqui, ouvir uma homilia, participar de um serviço religioso, o que acontece é isso aqui: você é limpo, você toma um banho, o seu coração é lavado, o seu coração é limpado, você é purificado, ainda que você não guarde. Gente, isso é magnífico, isso é magnífico. Olha, Jesus, o capítulo 3 de João, quando Nicodemos procurou Jesus, ele é um homem de idade, era um homem probo, era um homem impoluto, era um homem honesto, era um homem que não tinha visto. Naquela época o homem não tinha descoberto ainda a folha ainda do tabaco, né? Isso é coisa do século XIV, XV, XVI, por aí. Né, o homem, ele tinha uma vida ilibada, e aí ele procurou Jesus à noite, né? Você está na Bíblia que foi de noite por algum motivo. Ou ele era muito ocupado de dia, ou de noite não tinha luz, né? Foi na penumbra, foi escondido, foi para não ser visto, porque os ricos pensam que se envolver com Jesus é ofensa. Pensa que Jesus é muito pouco e eles são muito poderosos. É uma ignorância muito grande, né? Porque Jesus é tudo. Jesus é Deus, só que ele se manifestou de maneira simples. Os médicos, né? Você tem interfone, não te atende, não conversa com você, não te cumprimenta. Hoje ninguém te cumprimenta, não é só os médicos, hoje ninguém te cumprimenta. É um orgulho violento. Mas Jesus não, ele curava na rua, ele fazia milagre na rua, ele ressuscitava na rua, não mandava ninguém esconder ninguém. Às vezes, para demonstrar que ele não queria aparecer, dizendo não conte para ninguém, quem é que vai aguentar? Isso era irônico. E o Nicodemos procurou e chamou ele de Rabi, que quer dizer mestre, quer dizer, sabia reconhecer. Outra coisa, detectou a ponta do iceberg, porque o iceberg ele fica 1% para fora d'água. O Titanic bateu no iceberg, 99% de gelo debaixo da água.
E ele disse, Senhor, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Interessante, ele detectou a ponta. Porque Jesus era o próprio Deus. E Jesus foi e logo disse, ele queria saber sobre o reino de Deus, ele queria saber. E aí Jesus vai e disse assim, Nicodemos, em verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. E ele não perguntou, ele perguntaria, Senhor, eu tenho que parar de fumar? Ele não fumava. Eu tenho que parar de beber assim, inveteradamente? Ele não era alcoólatra. Eu tenho que pagar alguma dívida? Ele não tinha um nome sujo no SPC. Ele perguntou o seguinte, quer dizer, ele não perguntou nada disso, porque nada disso a vida dele estava envolvida. Ele era um chefe da sinagoga, ele era um homem, ele era da mais alta linha, era um homem rico, era um homem poderoso, era senador lá, era um homem querido. E aí Jesus, ele vai dizer, Senhor, como que eu, sendo um homem velho, posso voltar no útero da minha mãe e nascer de novo? Não existe reencarnação não, meu filho. Seria muito bom, mas eu te pergunto, como que pode existir reencarnação se Deus fez Adão e Eva, onde que ele arrumou 7 bilhões e 800 milhões de habitantes com 2 espíritos? Nada disso. Cada pessoa é única, cada pessoa é exclusiva. Outra coisa, as pessoas dizem que elas nascem para melhorar. Eu te pergunto, alguém está melhorando? Cada dia que passa nós estamos piores. Olha, nós falávamos em Terceira Guerra Mundial com arma bélica. Nós estamos diante de uma Terceira Guerra Mundial com bactéria. Uma bactéria invisível que está aí dizimando o mundo. Meus queridos, ele falou, como que eu posso nascer? Aí a gente estuda a água. Ele pensou no líquido amniótico na barriga da mãe. Mas como é que eu vou voltar lá naquele líquido amniótico? Porque a bolsa estoura, a criança fica grande, a bolsa estoura e a criança sai. Como é que eu vou? Né? As pessoas pensam que é a água do batismo, só que o batismo não salva. Lá na cruz do Calvário, o ladrão disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entraram do teu reino. Dimas, né, segundo a tradição, o nome dele era Dimas, e o outro era o Gesta. E o Dimas, por algum motivo, conhecia Jesus e falou, não, nós estamos morrendo aqui, logicamente, porque nós merecemos. Mas ele não, ele nunca pecou. E ele foi e disse, lembra-te de mim. Jesus disse, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus deu salvação. O único homem que a gente sabe que está no céu até agora é o ladrão na cruz. Então que água que é essa, gente? Não é água do batismo, não é o líquido amniótico. Eu fiz uma pesquisa bíblica e descobri que essa água é a água do Evangelho. O Evangelho também tem a representação de água. Jesus ficou numa festa lá um dia lá, e o povo comendo x-tudo, x-salada, comendo batata frita, comendo hot dog, comendo tudo. E no último dia que ele disse que ele se levantou e disse assim, quem tem sede vem e beba da água que eu tenho. Porque quem beber dessa água vai jorrar, vai criar uma fonte luminosa dentro dele, vai jorrar água viva de dentro dele. Quer dizer, o homem que ouve o Evangelho, ele não consegue se conter, ele vai fazer de tudo para que os outros ouçam também. E lá em Efésios capítulo 5, quando Jesus fala da união mística de Jesus com a igreja, e ele fala que o homem deve amar a mulher como o homem deve amar a esposa e tudo mais, como Jesus amou a igreja, no versículo 26 ele diz que é a santidade, a santificação pela palavra. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós tomamos um banho na alma, nós somos santificados. Lá em João 17 diz assim, a oração sacerdotal de Jesus, ele disse assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Quando você ouve a palavra de Deus, você é lavado, você é limpo. O batismo não salva. A água que Jesus falou é a palavra, ela tem que ser como água, porque ninguém segura a água. O nosso corpo é 80% de água, a terra é 3/4 de água, ninguém segura a água. Para Tales de Mileto, a morte é a ausência de água, porque tudo que morre seca. E o espírito é o seguinte, né? Eu sou tricotomista, tá? Eu acredito que o homem é corpo, alma e espírito. Então o corpo é que carrega a alma e o espírito. A alma é onde está a minha vontade de viver, de estudar, de casar, de namorar, de trabalhar, de ser feliz e tudo mais, tudo está na alma. E o espírito é que relaciona com o Espírito Santo, é ele que encontra um ambiente, e eu me torno um ser espiritual. Já falei para vocês aquela frase, né? Eu li uma frase perguntando assim, você é um ser espiritual com uma vocação humana, ou você é um ser humano com uma vocação espiritual?
Você pode escolher o que você quiser, mas eu acredito que nós somos seres espirituais com uma vocação humana. Porque quando a gente tem quando a gente conhece Deus, conhece Jesus, a gente não faz muita coisa errada. Muita mulher diz assim, eu quero casar com um crente, porque crente não peca. Ah, ele não peca não é porque ele é bom não, sabe por quê? Porque ele tem medo de Deus. Porque a mulher não vê ele nos lugares que ele vai e para onde ele olha. Mas Deus está em todo lugar e Deus nos vê. Agora o Langston, da teologia sistemática de Langston, porque tem hora na Bíblia que fala corpo e alma, corpo e alma. Então eles acham que alma e espírito é apenas um sinônimo. O Langston diz que o ser humano é um prédio de 2 andares, né? Um representa o corpo, outro representa a alma, e tem na caixa lá em cima, na clarabóia, tem a boia que relaciona com Deus. Tem lugar na Bíblia que você não acha a palavra espírito, você acha corpo e alma. Eu acho que é uma sintetização. Mas nós temos o dicotomista, o Langston, que é um grande teólogo, foi muito a benção para nós batistas e para quem lê o livro dele, Teologia de Langston. Ele era dicotomista, ele acredita como é corpo e alma. Eu acredito que eu sou tricotomista, eu acredito corpo, alma e espírito. Mas isso não interfere da gente ser irmão em Cristo não, tá? Se você tem Jesus no coração, a gente é irmão em Cristo, se você aceitou Jesus como Salvador. Tchau, bye bye, tá? E foi um prazer estar aqui perto desse canavial. Tchau, tchau.